E aí, pessoal? Legal? Agora sim, podcast oficial da LeaderMed. E como eu sempre digo, a LeaderMed, melhor do que uma clínica, a própria excelência. Hoje nós estamos aqui com o Dr. João Ernesto Ribeiro de Queiroz e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos aqui, mas antes vou deixar aí para você falar um alô pessoal aí. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar esse desafio aí de falar um pouco sobre a gente, sobre o nosso negócio, sobre a nossa empresa, sobre a nossa experiência. Vamos falar um pouquinho sobre agora o assunto que está causando polêmica aí, porque o que acontece, João? Toxicológico, portaria 612 que foi publicada em abril e vai entrar em vigor agora, dia 1º de agosto. Não se tem tanta informação, mas eu sei que você é um cara estudioso, você estudou a respeito do assunto. O toxicológico é fato, que o motorista profissional ele precisa fazer o toxicológico. Na hora de tirar a sua habilitação, na hora de renovar, na hora de entrar numa empresa admissional, demissional, mas o que mudou nisso aí? Que está todo mundo alvoroçado querendo saber disso aí. O que mudou nessa portaria aí realmente? Essa portaria só veio realmente para acrescentar alguns itens à portaria anterior. Então, a legislação da obrigatoriedade toxicológica, ela permanece, né? Correto. O que eu vejo assim, como mudanças principais, agora entra o periódico, que ele tem que ser feito a cada 2 anos e 6 meses, ou seja, 2 anos e meio, que antes era só feito no admissional, no demissional, agora tem que ser feito também esse periódico com 2 anos e meio. E também a obrigatoriedade, que é isso realmente que entra a partir do dia 1º de agosto, do envio dessas informações do exame ao e-social, através do arquivo XML. Tá certo. E você sabe que o e-social ainda é muito, como é que eu vou dizer? Eu tenho contato com alguns colegas que são profissionais, o e-social ainda é um monstro para esses caras. Para eles. Para eles, Nós não dominamos. Só que agora o exame toxicológico tem que ser enviado para o arquivo. E outra coisa, se eu fiz um exame hoje, que é o que estão me perguntando, tá? Eu fiz um exame hoje, fui admitido, porque parece que agora vai ter um sorteio, né? Esse daí, o que fala a legislação, é o sorteio randomizado. Então, no período do tempo zero até 2 anos e meio, ou seja, no período do periódico, deve ser feito um sorteio randomizado entre todos os profissionais que são motoristas daquela empregadora, em que aquele que for sorteado é obrigado a fazer o exame. Tá? Da mesma forma, aqueles que participaram do sorteio, mas que não foram sorteados, eles recebem um certificado de que eles participaram desse processo. Tá certo, isso tem que ser documentado. E tudo isso sobe também pro SST, pro e-social. Essa parte, ou a legislação não cita nada desse envio. Fala que tem que ter esse certificado pro profissional. Certo. Então deixa eu te fazer uma pergunta agora, que eu tenho certeza que um monte de motorista que vai assistir isso aqui vai ficar desesperado. E se eu for pego no toxicológico no sorteio? E aí? Se você for pego no admissional, aí vai ser um problema que não cabe a mim dizer, assim como no demissional. Por quê? O que fala a portaria? A portaria deixa claro que só vai passar pelo médico do trabalho, ou seja, por uma análise médica no periódico, e quando esse periódico tiver alguma alteração, tá? Então, no admissional e no demissional, a legislação não cita nada de ato médico nesse momento. E o que eu posso dizer, que o que está na portaria, é no periódico, se der positivo para produtos químicos psicoativos, que tenha alguma alteração, que possa gerar alguma alteração neurológica para o ato de dirigir, ele tem que ser avaliado pelo médico do trabalho. Cita lá na portaria, inclusive, que se for comprovado ou tiver a suspeita de nexo causal, que eu, como médico do trabalho, vejo que vai ser muito difícil esse enquadramento, porque nunca tive como experiência, acredito que vocês também nunca tiveram. Uma empresa fornecer um medicamento, tipo o famoso rebite, para o trabalhador ficar acordado. Muito menos uma maconha, uma cocaína. Então, você conseguir
caracterizar esse nexo causal, eu vejo que é mais complexo. Mas se vier a acontecer, tem que ter o afastamento. Nessa análise médica, ele vai, se tiver a suspeita ou for comprovado o nexo causal, abre-se a CAT. Tá? Que é o comunicado de acidente de trabalho. Exatamente. Esse colaborador, se ficar comprovado que é uma dependência química, que isso faz parte da análise médica também, se for comprovada a dependência química, ele deverá ser afastado da atividade laboral e ser encaminhado ao INSS. Tá certo. E essa é uma alteração também importante, mas está mais voltada à parte médica. Eu estava dando uma olhada no texto, porque tem muita coisa ainda para ser arrumado nisso aí, ser acrescentado, ser esclarecido também. Você deu uma olhada lá, você viu? Mas, por exemplo, quando é um acidente de trabalho comum, existe uma investigação por trás disso. O que tem que deixar claro é que essa investigação, se ele está usando os produtos químicos psicoativos porque ele trabalha numa carga horária forçada, etc., isso não é o médico que vai fazer, ou é? Celso, dificilmente, assim, um médico do trabalho, ele é um médico responsável pela empregadora. Então, esse relacionamento, ele tem que ser um bom relacionamento entre o médico e a empregadora para poder fazer essa análise da mesma forma como você citou em relação de acidentes típicos. Então, no acidente típico, a gente faz a investigação de acidente. Nesse caso, eu, tecnicamente falando, entendo que é impossível você fazer essa caracterização de nexo causal neste caso, se você não tiver uma boa parceria com a empresa para poder gerar essas comprovações. Porque a gente sabe que a CAT, o comunicado de acidente de trabalho, é algo muito sério. Então, não, só porque o paciente alega que ele usava o medicamento porque a empresa fornecia, você vai ter coragem de abrir, você como médico teria coragem de abrir uma CAT por isso? Não, de maneira nenhuma. Você tem que investigar. Eu não teria nem coragem de acatar uma história dele que ele trabalha, eu tenho que trabalhar 18 horas todo dia e aí eu fico com sono, por isso que eu usei. Eu nem isso aí eu teria coragem, porque você assumir um negócio que não é seu. Sim, exatamente. Você só vai identificar ali a substância e vai orientar a empresa a respeito, né? E eu falo sempre para todos, não só pacientes, como também para os nossos clientes, ou seja, para o empregador. O papel do médico do trabalho é sempre estar em cima do muro. Se a empresa está correta, a gente está do lado da empresa. Agora, se o trabalhador está correto, a gente como médico do trabalho, a gente tem a obrigação de estar do lado do trabalhador. Então, é aí que vem o principal papel do médico do trabalho. Você teve a queixa, você vai ter que investigar, sabe, para saber se essa queixa realmente possui fundamentos ou não. Não é simplesmente chegar lá, emitir a CAT e pronto, entendeu? Eu vejo que isso aí vai causar um problema muito grande, porque a gente conhece, que sabe que tem gente que vai acabar fazendo isso que você falou, porque um dos princípios nossos aqui é honestidade e verdade, né? Então, o que é verdade e a gente preza por isso até pela qualidade e para isso que a gente veio para fazer a diferença de ser uma clínica séria. Agora, tem uma pergunta que eu vou pegar você agora nessa pergunta. Se o empregador for comprovado que ele é dependente químico, é mandado embora? Empregador? Não, o empregado é dependente químico. É mandado embora, não é mandado embora? O que acontece com um cara desse aí? Vai ser feito algum programa de prevenção? Isso está na lei? Ainda não está esclarecido? Como é que vai ser isso aí? O que informa a portaria é que no PGR, você no plano de ação precisa indicar o programa de prevenção de dependências químicas, como drogas e álcool, e pronto, tá? É lógico, se for reconhecido durante a análise técnica que existe o risco ocupacional da dependência química, você tem que caracterizar isso como risco. Correto. Tá? Mas o que deixa claro lá é que no PGR tem que fazer essa adequação, como plano de ação, programa de prevenção. Tá? E no PCMSO, vejo que é importante você colocar e deixar bem claro que quais são as regras definidas pela portaria
para que seja realizado o exame toxicológico e as condutas a serem tomadas. Como, por exemplo, no corpo do ASO não vai poder constar o exame, né? Que tem sido, na verdade, um dos grandes problemas que a gente está vendo. Por quê? As pessoas estão lendo só a portaria 612, mas só que lá cita, por exemplo, pontinho, uma adequação da legislação e fala deve conter no ASO e deve estar vinculado à aptidão. Na verdade, esse pontinho, ele diz na portaria anterior que não deve, então não pode estar no ASO e não deve estar vinculado à conclusão do ASO como apto ou inapto, através do exame toxicológico. Isso aí é importante, né? Agora, eu vou dar um spoilerzinho rápido aqui, porque a diretora já está falando que o tempo está se esgotando, a gente tem uns segundinhos ainda. O negócio é o seguinte, as empresas podem contratar, né, uma determinada clínica, ou alguém que faça um programinha de prevenção, palestras, alguma coisa nesse sentido aí. Um spoilerzinho só aí, doutor, pro pessoal aí que a LeaderMed está chegando com um produto novo aí, faz favor, pra gente... Nós estamos estudando bem a legislação, estudando tudo que precisa ser feito para levar a solução aos nossos clientes. Nós vamos lançar esse produto em breve para que realmente possa trazer tranquilidade a todos os nossos clientes relacionado ao exame toxicológico. O legal, sabe o que é? Eu fico feliz, é que a LeaderMed, ela tem o que dizem por aí, o arroz com feijão, mas a gente sempre tem alguma coisa diferente. Todo ano sai alguma coisa diferente, sempre tem um produto novo, sempre inovando e sempre crescendo, né? E tentando sempre fazer o diferencial. Bom, eu vou terminar esse podcast aqui e eu gosto do slogan. Como é eu que faço os vídeos, apareço sempre aí, agora você vai aparecer aí. Eu quero que você fale. Então eu vou terminar assim, ó. LeaderMed é mais do que uma clínica, é a própria excelência. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe mande as dúvidas para cá e compartilhe. Isso aí nos ajudará a melhorar cada vez mais. Venha ser líder. Venha ser LeaderMed.